paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Querida igreja, nós temos nesta manhã a satisfação de coração de ter aqui conosco o doutor Tadeu, doutor em Sociologia. Ele tem sido aquela pessoa que tem realizado censos, estatísticas e apresentado a situação da igreja adventista em termos de jovens, de pastores e etc. Doutor Tadeu tem sido um homem usado por Deus e hoje nós o temos conosco, o que é um privilégio muito grande. Nesse momento, quero pedir a vocês que se coloquem em atitude de reverência, a fim de fazermos uma oração pedindo mais uma vez a bênção de Deus sobre ele. Pai, louvado sejas em Cristo, pelos dons que Tu concedes a homens e mulheres, que têm sido tocados pelo Teu amor, em cujas vidas a cruz tem triunfado. Louvado sejas pelo milagre que realizaste na vida do Teu servo, doutor Tadeu. Nós Te louvamos pela forma como o tens usado, no que tange aos seus dons, habilidades e conhecimentos, e louvamos-Te porque nesta manhã temos a alegria e a satisfação em Cristo de tê-lo conosco. Pedimos que continues abençoando-o juntamente com a sua família, que ele seja envolvido pelos Teus braços e movido pelo Espírito e pela Palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Feliz sábado a todos. Uma satisfação muito grande estar em Porto Alegre, uma cidade que eu gosto muito. Povo caloroso, tempo frio, mas o povo compensa. O povo compensa, já não é a primeira vez, nem a segunda, já vim aqui várias vezes e é uma satisfação muito grande. A primeira vez que eu estou nessa igreja, talvez tenhamos convidados, visitantes, pessoal da TV Novo Tempo, rede de comunicação Novo Tempo, tem alguém por aqui? Sempre aparece gente. Sois todos muito bem-vindos à casa de Deus, sois todos filhos de Deus. Mas sem muito blá blá blá, vamos abrir a Bíblia, que é o que nos interessa hoje, não é? Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor,
Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Essa é a narrativa de uma história que parece simples, mas tem tanta coisa aí. Sabe que Zacarias era um dos sacerdotes da turma de Abias? Morava nos montes ali da Judéia. É como se ele morasse na Serra Gaúcha, não é aqui na capital. Morava lá nos montes da Judéia. Mas 2 vezes por ano, os sacerdotes tinham que servir diretamente no santuário. E a turma dele foi chamada para aquela época, 2 vezes por ano, aquela era a época. Lá foi então Zacarias, já com a sua turma, e foi servir. Chegou lá, sortearam quem ia para onde, fazer o quê, não sei o quê, né? A gente faz isso na nossa igreja também, quem tira a oferta, quem passa a carta missionária, não é assim? Era assim. E ele lá, junto com a sua turma, foi ministrar no santuário, e para ele chegou a incumbência de acender o incensário. E nesse momento, ao acender o incensário, toda a multidão ficava lá fora. E a multidão ficava lá fora porque ela ficava expectante, o que vai acontecer lá dentro. Quando ele acende o incensário, significa as orações do povo indo até Deus. E a população ali fora, expectante, porque ao sair ele vai orar por nós, vai orar conosco, enfim, nós teremos a certeza da presença de Deus entre nós. E ele foi lá. E quando ele acendeu o incensário, que fisicamente ficava no lugar santo, mas a descrição da Bíblia diz que o incensário pertence ao lugar santíssimo, porque a fumaça das orações dos santos invade o lugar santíssimo. Alguma coisa extraordinária acontece. E, meus amigos, quando o anjo Gabriel aparece, é sinal de que alguma coisa muito importante está pela frente. Quando tinha sido a última vez que o anjo Gabriel tinha falado com alguém? Vocês se lembram? Havia 500 anos, mais ou menos. Tinha conversado com Daniel, sim ou não? Foi consolar Daniel na sua aflição. E foi explicar a profecia, lembram disso? Os capítulos 7, capítulo 8, capítulo 9 do livro de Daniel. O anjo Gabriel tinha aparecido e tinha conversado diretamente com Daniel. Que coisa impressionante, ele aparecera novamente. Quando o anjo Gabriel apareceu, e Zacarias se sentiu na presença de alguém maior, ele entendeu que alguma coisa solene estava acontecendo. E não à toa o medo se apossou dele. Ele nem viu, inclusive, que o anjo Gabriel tinha aparecido do lado direito do incensário, o que significa que o anjo Gabriel estava trazendo uma mensagem favorável. Ele nem se tocou disso. Tal era o medo. E eles começam a conversar. E quando conversam, o anjo Gabriel diz 2 coisas para ele. Zacarias, as tuas orações foram ouvidas e a tua mulher conceberá. Amigos, às vezes a gente pensa que a oração do Zacarias para ser atendida era apenas a mulher dele dar à luz, mas não era. Zacarias, quer dizer, não somente, porque Zacarias sabia da plenitude dos tempos. Zacarias sabia que aqueles anos que se contavam da profecia de Daniel estavam por se cumprir. Zacarias sabia disso. Então a oração de Zacarias foi atendida, significando: você está vivendo na plenitude dos tempos, o Salvador do povo nascerá. Ele sabia que o tempo era chegado. Por isso o anjo disse: as tuas orações foram ouvidas e a tua mulher dará à luz um filho. E ela vai dar à luz a um filho que vai ser um filho muito especial. Vai se chamar João.
E ele vai fazer uma coisa muito boa entre o povo, porque ele vai adiante, ele vem primeiro que o Salvador. E ele vai fazer um trabalho com o povo. E muito interessante é o verso que nós lemos, que diz assim: esse teu filho, que vai se chamar João, vai converter o coração de muitos de Israel a Deus. Veja que o simples fato de a pessoa pertencer ao povo de Deus não significava que a pessoa era convertida a Deus. E o anjo disse: ele vai converter o coração de muitos de Israel a Deus. Aí, o Zacarias deu uma de desentendido ou olhou muito para a sua humanidade. Zacarias e Isabel já eram velhos. A Bíblia diz que Isabel era estéril, não podia dar luz mais, ou não podia mesmo dar luz. E aí o Zacarias olha para o anjo e diz: mas espera um pouquinho, como é essa de a gente ser pai e mãe? Somos avançados em idade, ela é estéril, e aí? Amigos, quando nós olhamos para a nossa humanidade, é esse o tipo de pergunta que a gente faz. Quando a Bíblia nos apela ao coração dizendo: vai, prega, vive, se doa, cuida, quando nós olhamos para a nossa humanidade, nós entendemos que para nós é impossível, tal qual Zacarias entendeu que era impossível para ele, e falou: assim, mas... Entretanto, olhar para a nossa humanidade, quando está diante de nós a divindade, essa dúvida chega a ser até ofensiva a Deus, porque de fato nós não podemos. Olha gente, esse pedaço ruim que é a gente, né? A gente vive aí um tempo aqui nessa terra e vai piorando, né? Piorando, né? Mas a gente conhece a divindade, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o poder de Deus. Então, quando nós duvidamos, né, do poder de Deus, chega a ser uma coisa até ofensiva. E o Zacarias ouviu do anjo a seguinte frase: olha, essas coisas vão se cumprir a seu tempo, o filho nascerá. Mas quer saber uma coisa? Você vai ficar mudo até isso acontecer. E você vai ficar mudo porque você duvidou. Você olhou para a sua humanidade, você olhou para a sua incapacidade, em vez de contemplar toda a possibilidade que é Deus. Talvez isso aconteça conosco. Eu sei que quando saiu Zacarias lá fora, o povo expectante estava demorando. Como é isso? É só acender um negócio e tal? É só então, isso aí. E agora vem orar. Por quê? Eu olhava no relógio, isso está demorando. E quando percebem, entendem que Zacarias tinha passado por uma situação que não era comum. E disseram assim: Zacarias, conta aí. Por que demorou? Fala aí, o que foi? E o Zacarias não dizia nada, língua presa, mudo, tal qual o anjo ordenara. E aquilo se espalhou, aquela notícia se espalhou pelos montes da Judéia. Imagina, não tinha internet, não tinha nada, mas a notícia se espalhou. Isso era um fenômeno. Alguém que entrava e demorava, depois saía e não falava. Veja só, a Bíblia depois diz que Isabel não contou nada a ninguém sobre a sua gravidez também. Mas isso é outra história. Vamos voltar a ler a Bíblia, que tem mais história aqui. Ainda em Lucas, vamos para o capítulo 1, verso 57. Lucas 1, verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usava de misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia fora circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo.
tal qual prometera desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O nascimento de João Batista, então, não foi alguma coisa simples. O nascimento de João Batista foi uma coisa muito grandiosa. Para o nascimento de João Batista, Deus escolheu um casal irrepreensível. Para o nascimento de João Batista, Deus escolheu um casal que, pelas suas próprias forças, não tinha do que se gloriar. Para o nascimento de João Batista, Deus mandou diretamente o anjo Gabriel dizer alguma coisa. Será que isso diz algo para nós? Será que o nascimento de João Batista era algo especial? Será que João Batista tinha uma tarefa especial diante de toda essa circunstância? O pai ficou mudo, não falava nada. Quando nasceu o menino, é João mesmo o nome dele. Uai, mas não tem ninguém chamado João na tua parentela. E ele falou, é por isso mesmo. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o curso normal da vida tivesse ocorrido, João teria que ser um sacerdote. O pai dele não era sacerdote? Não era? Se o curso normal da vida tivesse seguido, era para o João Batista ser sacerdote. Mas o próprio nome de João, que não tinha ninguém da linhagem dele chamado João, o próprio nome João já indicava que Deus tinha outros planos para João. É bem possível hoje de manhã a gente falar para alguém que está em dúvida sobre o seu chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Nós cremos no ministério de todos os crentes, cremos. E Deus tem um chamado para cada pessoa aqui. E Deus indica o seu chamado. Se tudo fosse correr, entretanto, conforme a tradição, talvez você devesse seguir o que seu avô fez, seu bisavô, seu pai. Mas é muito possível que Deus tenha outro plano, assim como teve para João. Se tudo tivesse corrido normalmente, João deveria ter sido um sacerdote, mas Deus tinha outros planos e esse menino foi profeta. O verso 80 conta uma coisa mais interessante ainda. O verso 80 diz que o menino crescia, de um lado, e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Veja só que coisa interessante, esse cara vivia no deserto. Pensa aqui comigo, pensa aqui comigo, pensa aqui comigo. Tua família mora na Serra Gaúcha, lá nas montanhas da Judéia. Da Serra Gaúcha, nas montanhas da Judéia, você ia rapidinho, um pouquinho, né, de tempo, você chegava a Jerusalém, uma capital aqui, Porto Alegre. E este rapaz, entretanto, escolhe nem ficar na Serra Gaúcha, nem em Porto Alegre, e ele escolhe o deserto do Atacama, aqui na América do Sul. Vai viver no deserto. Deserto é uma coisa muito complicada. Deserto é uma coisa muito complicada, não tem o que a gente tem nessa facilidade. Vocês já notaram a facilidade do supermercado? Você entra numa gôndola, pega quase tudo que precisa. Quando você tem sede, você vai na sua casa, aperta o filtro, a água vem. No deserto não tem isso. Este rapaz se preparava no deserto para algumas coisas. Como era a roupa desse rapaz? A Bíblia diz que a roupa do João Batista era uma roupa muito simples. Era uma túnica de pele de camelo com uma cinta no meio. Ele comia o que dava, comia mel. E a Bíblia fala também de gafanhotos. A roupa e a alimentação indicam que ele tinha que correr muito para conseguir. Tinha que andar muito para conseguir o que comer. E tinha que andar muito para ter uma aguinha, mas ele optou pelo deserto. Sabe que o livro Desejado de Todas as Nações, entretanto, diz que o deserto era a perfeita imagem do povo de Israel. O povo de Israel que já tinha sido chamado da belíssima oliveira, daquela árvore frondosa e frutífera. O problema de Israel era tão grande hoje
que ela era como o deserto que João Batista viveu. E sabe o que acontecia em Israel naquele tempo? Israel estava tomada de um materialismo muito grande. A vaidade das pessoas em suas roupas, a cumilança, a gulodice, a bebedice. Aquele povo gostava, né, de não se controlar. Comia. Bebia. Suas roupas eram vaidosas. Seus bens mostravam que eles estavam mais preocupados com o fim do mundo do que com o fim do mundo. E o negócio estava complicado por ali. E aí então aparece João Batista, vestido simples e humildemente, com uma veste assim de pele de bicho, com uma cinta amarrada no meio, vivendo modestamente, mas se preparando. Ele tinha uma tonicidade física interessante. E a Bíblia diz que ele também crescia espiritualmente. A senhora White diz que o segredo do sucesso de qualquer pessoa que quer ser útil a Deus, de qualquer pessoa que quer dedicar sua vida completamente ao serviço do Salvador, é o controle dos apetites e das paixões baixas. O segredo é o preparo com o domínio próprio. E essa fase, a fase da infância, da adolescência, da juventude, é a fase ideal. Mas querem saber? Existem 2 momentos de plantar uma árvore. Sabe quais são os 2 melhores momentos de plantar uma árvore? Há 20 anos. O melhor momento de plantar uma árvore é há 20 anos. Não tem outro. E o segundo melhor momento é hoje. Então, meu amigo, se por acaso não deu, é hoje. Hoje é o melhor dia. Hoje é o dia de plantar essa árvore. Hoje é o dia do domínio próprio. Lembra lá dos frutos da carne que a Bíblia fala? Bebedice, glutonaria, falta de domínio próprio. Diferente então era João Batista, que se controlava, que tinha domínio próprio, que sabia que o preparo físico indicava exatamente a condição para ter um preparo espiritual, porque este menino não era qualquer menino. João Batista era o homem que ia preparar a vinda do Salvador. João Batista era o homem que ia preparar os caminhos de Deus. As promessas já estavam dadas, mas o povo esquecia dessas promessas. O povo estava tão materialista, que vivia dando festa, que vivia comendo e bebendo, não queria saber de nada. Muito bem. Assim, esse homem se preparou. Vamos ler mais. Vocês gostam da Bíblia, não? Sim ou não? Ninguém diz nada? Abre aí, Lucas 3. Desde o verso 1, vamos ler mais. Vamos ver como era o ministério deste homem. O que era o ministério do João Batista? Lucas 3, a partir do verso 1 diz: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, ainda no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Para produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já foi posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, tal qual os discípulos de Cristo, não entendia bem qual era a missão de Jesus. João Batista passou um tempão no deserto se preparando. Tinha um físico
forte, era preparado nas suas faculdades mentais, dotado de domínio próprio. De vez em quando visitava as cidades ali circunvizinhas para saber o que estava acontecendo, para entender o pensamento das pessoas, para entender as recompensas que aquelas pessoas queriam. João Batista se preparava porque sabia que no dia que o Espírito Santo chamasse, ele teria que sair. Mesmo assim, ele achava que a pregação de Cristo era para tirar o povo de Israel só da mão dos romanos. Ele achava que a pregação de Cristo, que o ministério de Cristo era para tirar o povo judeu desse governo temporal e estabelecer para sempre um reino, agora sim, um reino dos judeus. Veja que ele achava que o ministério de Cristo era um ministério terreno. Os discípulos também achavam isso, sim ou não? Sim ou não? Tinha gente lá na última ceia brigando quem ia ser primeiro, quem ia sentar onde, era ou não era? O negócio estava feio lá, não estava não? Na última ceia, Jesus dizendo, eu vou morrer, pessoal. Daqui a pouco a gente não vai mais se ver. Minha missão acabou. E o povo perguntando quem vai sentar onde, ora. Parece uma turma que a gente conhece aí. João Batista também achava que o ministério de Cristo era para este mundo. Mas mesmo achando erradamente, veja que coisa, mesmo acreditando numa coisa que não era de fato, João Batista pregava o que tinha que ser pregado. Ele achava que Cristo vinha para resolver um problema aqui deste mundo, um reino temporal, mas ele dizia o quê? Raça de víboras, o problema de vocês não é externo, o problema de vocês é interno. Raça de víboras, o problema de vocês é que vocês se mascaram com coisas externas, mas o problema está dentro do ser humano, o problema é esse pecado. E aí, o que a gente vai fazer então? Ora, o que você vai fazer? Faz o seguinte, quantas túnicas você tem? 2? Você só precisa de uma, entrega a outra. Por que você tem 2? Você só precisa de uma, você só tem um corpo. Entrega a outra para quem não tem. E o outro perguntou, e o que eu vou fazer? Ué, você tem comida? Reparte a sua comida. Reparte a sua comida. E veja que interessante, mesmo João Batista achando que o reino de Cristo, que ia se estabelecer, seria um reino político, ele não colocou culpa em partido político, ele não falou de partido político, ele não falou de política, ele não falou de nenhuma causa externa, mesmo achando erradamente que o reino de Cristo seria para esse mundo, ele foi ao coração. Ele foi ao coração. E nós não podemos nos enganar. Amigos, por mais dura que a desigualdade social seja, e por mais alta que seja a nossa desigualdade social, ela não é o problema do ser humano. O problema do ser humano está dentro do ser humano, é o pecado que nos atinge. E contra esse problema que está dentro do ser humano, só existe uma solução: Jesus Cristo, na cruz do Calvário e prestes a vir. Nada mais. Que coisa interessante, ele dizia, o problema não é aqui fora, o problema é aqui dentro. Arrependei-vos. Tem 2 túnicas, dá uma. Tem comida, reparte. Soldado, não maltrata ninguém. Contente-se com a sua própria vida. Agora imagina a cena. Imagina a cena. Aquele povo andava horas e horas e horas no deserto. Tinha gente que andava 1 hora, 2 horas, talvez até 3. Chegava à beira do Jordão, aparecia um cara esquisitíssimo, vestido com uma roupa de bicho, com um cinto amarrado na cintura, e depois que aquele povo andava no sol, fazia uma recepção super calorosa. Raça de víboras. Que recepção, né? Depois de andar 3 horas debaixo do sol. Que recepção, não? João Batista nunca teve medo de dizer o pecado. Sabe por quê? Porque ele sabia que antes de Jesus aparecer, um trabalho tinha que ser feito pelo seu povo. Antes de Jesus aparecer, João Batista sabia que o seu povo tinha que reconhecer o seu pecado. Antes de Jesus aparecer, João Batista sabia que o seu trabalho era mostrar que o povo vivia num auto-engano. Antes de Jesus aparecer, o trabalho de João Batista era claro: conte para o meu povo, ó João, que ele vive um auto-engano. Ele vive gastando com aquilo que não é pão. O meu povo vive acumulando um tipo de produto que a traça vai roer. Esse meu povo vive acumulando coisa que a ferrugem vai desgastar. Esse meu povo precisa saber que vive num auto-engano, colocando seus olhos e desejos em recompensas que nada valem. Conte isso ao meu povo. Conte isso ao meu povo. E antes que o Salvador venha, antes que o meu filho apareça, João,
conte ao povo que ele vive no alto engano. Que coisa impressionante. A recepção raça de víboras fazia bem, porque o povo precisava saber que a sua atitude estava errada. E sabe por que a atitude estava errada? Porque o pensamento estava errado. O pensamento daquele povo era só ganhar, queria ganhar e ganhar. Onde tem ganho, lá vou eu entro na fila, para ganhar, lá vou eu. E ele entrava na fila. E o povo só precisava ganhar. Falava de pobre, o pessoal passava longe. Não, pobre, nós teremos pobre até o fim da vida mesmo, é assim mesmo, nem ajudava. Não, eu tenho 2 túnicas, é sinal que Deus me abençoou, então eu tenho 2. Meu amigo, Deus te abençoou com 2, você dá outra, né? Você repartir, né? Não é isso? É igual o ar, né? Quando a gente respira o ar, ele tem que entrar e sair. Agora, se eu respiro e fico, daqui a pouco esse ar preso faz até mal. Assim são as bênçãos do Senhor. O Senhor faz passar por nós as suas bênçãos para a gente servir de alívio. Raça de víboras, vocês vivem num alto engano. Vocês acham que está tudo bem. Deus deu 2 túnicas, né? Então vocês se acham o máximo. Vocês têm comida lá no armário, né? Então você acha que está tudo bem, que foi a bênção de Deus para você, né? Você tem o seu salário, você quer mais outro. E você maltrata pessoas por poder ou por insegurança, a gente nunca sabe. Raça de víboras. Você acha que essa pregação era agradável aos ouvidos, sim ou não? Claro que não. Porque a pregação de João Batista entrava exatamente no coração contra o eu. É ou não é? É. E teve alguém que não gostou dessa pregação. Quem era o rei lá? Quem é que mandava? Herodes. Herodes tinha um irmão, não tinha? Chamado Filipe. E esse Filipe era casado. Herodes não, Filipe era casado. O irmão dele, Filipe, era casado com uma mulher chamada Herodias. Até parece o nome, né? Herodes vivia aqui, seu irmão Filipe vivia lá. Seu irmão Filipe tinha uma mulher chamada Herodias. E não é que o Herodes daqui começou a gostar da Herodias, mulher do seu irmão, sua cunhada. E não é que a Herodias gostou e começou a se engraçar para o Herodes? Que coisa, não? Que coisa. Amigos, cada um tem a sua. A regra é clara, né? A regra é clara. Cada um tem a sua. A pregação de João Batista não foi agradável a eles. Eles viviam um caso amoroso sexual. Um queria o outro, desejava, mas era errado. E o João Batista pregava, raça de víboras. Casado, viva como casado. Tenha só a sua. Casada, viva como casada. Não flerte. Não flerte. Herodias não gostou e disse: Herodes, põe João na cadeia, põe. Vamos ler isso. Está em Marcos, capítulo 6. Voltar um livrinho. Marcos capítulo 6, verso 17 em diante. Marcos capítulo 6, verso 17 em diante. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e a seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou para sua mãe: mãe, o que eu peço? E a mãe respondeu: pede a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse:
quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Herodes e Herodias tinham um caso de adultério. Começaram a flertar, um pouco aqui, um pouco ali. Um flerte dá uma emoção, não? Vai flertando aqui só para a vida parecer ter graça. E um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais, se envolveram, ilicitamente. E João Batista dizia: Herodes, você não pode se envolver com a sua cunhada, ela tem marido e é o teu irmão. Herodias não gostava dele, e por causa disso mandou que o Herodes prendesse, e o Herodes prendeu, mas o Herodes mantinha o João Batista ali, mas gostava do João Batista. Ele ouvia de boa mente João Batista, ele ouvia com atenção, porque sabia que o que João Batista falava era verdade. E por causa disso, Herodias não tinha como matar João Batista diretamente. Mas aí ela esperou uma ocasião. Era aniversário do Herodes. E mandou reunir lá toda a turma da esplanada dos ministérios, né? Ministro, Casa Civil, Casa Militar, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Os ministros do STF, todo mundo se reuniu. E nessas festas não costumavam ir mulheres, iram apenas os convidados homens. O povo começou a, né, encher a cara de cana, comia até perder os sentidos. E aí então um ingrediente fatal aparece. Herodias, sabendo disso, ali atrás, diz assim: Salomé, a filha dela, né? Salomé, sabe aquilo que você ensaia lá em casa? Sabe aqueles ensaios que você faz, né, na frente do espelho e tal? Ó, vai lá e faz aquilo que você faz lá no meio, agora para todo mundo ver. Meus amigos, a Bíblia não diz como era essa dança, não. Mas o Herodes viu, todo mundo viu, Salomé no viço da juventude, Salomé dançou para frente de todo mundo, e o coração daquele povo dançou também. A ponto do Herodes, tanto para mostrar que podia, mas envolvido sexualmente com aquela dança. Que dança era aquela que deixou todo mundo, né, inebriado? Disse assim: que dança é essa? Me pede o que você quiser. Me pede o que você quiser que eu te dou. Um cheque em branco assinado. Me pede, quer pedir metade do meu reino, eu te dou. Eu imagino se ela tivesse dançado 2 vezes, aí era o reino todo. Enfim, pediu lá. A menina não sabia o que pedir. Foi para a mãe. Os filhos ainda se aconselham. Eu fico vendo o papel dos pais, né? Que conselho você dá aos seus filhos? Que conselho você dá aos seus filhos? Ela foi lá com a mãe, perguntou: e aí, mãe, o que eu peço? A mãe não teve dúvida. Pede a cabeça daquele homem que só me atrapalha. Ele vai parar de me atrapalhar. Agora não vai ter mais a voz do João Batista enchendo a cabeça do Herodes. Agora a gente vai poder se amar livremente. Agora nós poderemos viver ao nosso gosto. Pede a cabeça do João Batista num prato. Imagino que a menina deve ter titubeado. Isso não é nenhum pedido simples, pedir a vida de alguém. Ela entra e diz para o Herodes: eu quero a cabeça de João Batista. O espírito de profecia diz que naquele momento houve um silêncio. O mesmo silêncio testemunhado em Daniel capítulo 5, com a mão que escrevia na parede, na festa de Beltesazar. Um silêncio tomou conta. E agora o Herodes tinha que cumprir. Mas deixa essa cena um pouquinho e vamos voltar para a cadeia. João Batista na cadeia. Um homem que tinha sido criado no deserto, se desenvolveu à luz do sol, mesmo numa intempérie danada que é o deserto, ele viveu livremente com a luz solar, com espaço, e agora aquele homem acabrunhado numa prisão.
escura. Recebia às vezes os seus discípulos, mas a dúvida chegava até ele. E a grande dúvida era assim, eu nasci por um milagre. Deus concedeu um milagre aos meus pais. Deus tinha outros planos para mim, eu não virei um sacerdote, Deus tinha outros planos. Deus me colocou como seu profeta para anunciar a vinda do Salvador. O Salvador era até meu primo. Eu sabia disso quando eu estava na barriga da minha mãe e minha tia Maria chegou lá. Minha mãe me conta que eu tremi dentro da barriga dela. E eu dei toda a minha vida, eu podia ter estudado direito, eu podia ter sido médico, a engenharia estava boa naquela época, podia ter operado a bolsa de valores, mas Deus me chamou para ser um profeta, para antecipar o Salvador. Deus tinha outros planos para mim, e agora eu estou aqui, nessa cadeia. Será que é Ele? Será que é Ele? Os discípulos vinham e João Batista perguntou pela última vez: faz o seguinte, saiam daqui agora e vão até Jesus, e só façam uma pergunta para Ele e tragam a resposta para mim. Perguntem: Jesus, é você o Salvador do mundo? Ou nós temos que esperar outra pessoa? E eles foram, e os discípulos de João perguntaram para Jesus: Cristo, és tu o Salvador? Ou temos que esperar outra pessoa? E sabe que quando a gente pergunta alguma coisa para Jesus, a resposta é imediata, Ele não diz nada, né? Não diz nada. Já passaram por isso? Comigo é sempre assim. Pergunto, silêncio, 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 silêncio. E os discípulos de João esperando a resposta, e Jesus recebendo pessoas, cegos que iam tateando, sei lá até para onde, ouviam a voz e iam, chegavam. Coxos que conseguiam chegar por si só, se afastavam ali tentando chegar até Cristo. Os que não conseguiam eram levados por amigos. E Cristo passou o dia amando a pobreza, amando a doença, amando a dificuldade, e o toque regenerador curava a pessoa imediatamente, e a esperança tomava o seu coração, e ele pregava dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, eu sou o reino de Deus, dizia Jesus. E os discípulos de João ali, ao final do dia, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês passaram o dia do meu lado, o que vocês viram? Cegos sendo curados, aleijados andando, doentes que ficavam sãos, pessoas desesperadas saíam com esperança, crianças sem alegria retomavam a alegria. Foi isso que o João Batista sempre pregou. Sabe que Cristo, de vez em quando, ou quase sempre, não dá a resposta diretamente como nós perguntamos. Mas Cristo não nos subestima o entendimento. E diz: não foi isso que o João Batista pregou? Que ele vai curar muitos, que ele vai salvar. Conte isso para ele. Eles chegaram lá e contaram para o João: olha, João, o que a gente viu foi o seguinte, foi um homem que quando via cego, botava a mão, o cego passava a ver. Chegava gente ali quase na beira da morte, era curada. Gente que chegava ali sem esperança nenhuma, ele tocava e a esperança voltava. Gente triste, sem alegria, ele olhava, a pessoa ria. A vida mudava. Foi isso que nós vimos. Mas a resposta que João fez, a pergunta que João fez, continuava sem resposta. Era ele? É claro que era ele. É claro que era ele. É claro que era Cristo. É claro que era Cristo. É claro que era o Salvador. E João tinha pregado exatamente para a vinda daquele Salvador. E a pregação de João, que antecipou a vinda do Senhor, era chamar o povo dizendo: vocês vivem no auto-engano, vocês acham que está tudo bem, porque a roupa de vocês tem dobro, vocês têm 3. É por isso. Agora um homem que viveu livre no sol do deserto, agora encabrunhado, chega a mensagem e o carcereiro entra
corta a cabeça dele e entrega para Herodias. O problema foi que o Herodes não podia voltar atrás. Herodes tinha feito um juramento, e ele era o dono da coisa. O livro Desejado de Todas as Nações diz, inclusive, que se alguém dos convidados tivesse dito, não faz isso não, Herodes teria retroagido na sua decisão. Mas ele, no alto da sua moralidade, uma vez que eu prometi, eu vou cumprir, ele teve que cumprir. Meus amigos, nunca cumpram uma promessa feita que venha prejudicar alguém. Se você prometeu alguma coisa e fazer esta coisa prejudica pessoas, não faça. Retroaja, passe vergonha, não tem problema. A gente não perde nada por ser humilde. Diga, errei. Mas não prejudique nenhuma pessoa, muito especialmente uma pessoa como João Batista, o profeta. Agora uma coisa fica na minha cabeça. Aliás, duas coisas ficam na minha cabeça. Eu tenho certeza que a voz de advertência do profeta João Batista cessou. Herodes nunca mais ouviu aquela voz. Morreu, ok. Mas o remorso foi muito maior do que aquelas advertências. E eu fico olhando para a minha igreja hoje e pensando na advertência que os profetas bíblicos fazem para nós. E pensando todas as vezes que você mantém essa advertência fechada na sua Bíblia. Meus amigos, você fechando a Bíblia, não lendo a Bíblia, você pode até calar a advertência dos profetas, mas o remorso vai ser maior do que a advertência. Por favor, abra a Bíblia e abra-se para a Bíblia. Mas a segunda coisa que mais me deixa pensativo, sem nenhuma dúvida, é porque Cristo não foi visitar João Batista. Por que Jesus não foi ver o seu primo? Por que Jesus não foi aliviar o sofrimento e a dúvida daquele profeta, que a Bíblia diz que nunca houve, nascido de mulher, alguém maior do que João Batista? Por que não foi visitá-lo? Por que não foi visitá-lo? Enoque foi trasladado, Elias, carruagem de fogo, mas ninguém foi maior do que João Batista. E sabe por que ninguém foi maior do que João Batista? Porque João Batista não considerou a sua vida preciosa para ele mesmo, mas ele pensou primeiro em Cristo. Vou cumprir minha missão que eu me preparei tão bem, que é recepcionar o Salvador. E para o Salvador chegar e ter entrada no coração da minha igreja, eu preciso fazer o meu trabalho dizendo: raça de víboras, vocês vivem um alto engano. Vocês dizem que são ricos e que não sentem falta de nada. Vocês dizem que têm tudo e não precisam nem da justiça de Cristo. Vocês vivem num alto engano. Porque Cristo não foi visitar João Batista. Nenhuma resposta foi tão clara para mim quanto o livro Desejado de Todas as Nações, que diz que Cristo permitiu que João Batista ficasse preso naquela cadeia, sem receber a visita de Jesus. Cristo permitiu que isso acontecesse, para que João Batista servisse de exemplos para aquelas pessoas das gerações futuras, que também serão presas e encarceradas um dia por causa da palavra de Jesus. Para servir de exemplo para aquelas pessoas que um dia passarão da cadeia para a morte diretamente por causa da pregação do Evangelho. O exemplo de João Batista vai alimentar a fé dessas pessoas que passarão por isso, e talvez muitos de nós. Se João Batista passou por isso, se o homem que foi o maior nascido de mulher passou por isso, por que eu não posso passar? E isso vai fortalecer a fé daquelas pessoas. Agora eu olho para a minha igreja. Eu olho para a minha igreja pensando no papel de João Batista que tem a minha igreja. Eu olho para a minha igreja agora dizendo: vocês são a voz do deserto. A igreja é a voz que prepara o caminho do Senhor. Vocês devem viver em amor. Vocês devem repartir com quem nada tem. Vocês devem aliviar o sofrimento. Vocês devem pregar a esperança. Vocês devem viver o evangelho da comunhão com Cristo e a comunhão com o próximo, com quem nada tem. E o que a igreja está fazendo para preparar os caminhos desse Senhor que vem? A igreja em Porto Alegre é uma igreja bonita. É uma igreja bonita. Mas mais bonita do que esta igreja
É você. É você que Jesus disse: prepara o meu caminho. A igreja adventista, o movimento do advento, é a hora do movimento final. É a hora final de pregação do evangelho. Vivemos no grande dia da expiação. O dia em que nós, enfim, devemos nos encher de contrição porque Jesus está voltando. E enquanto Jesus volta, o que é que você faz? Você se enche de bebidas e comidas que embotam o seu pensamento? Você vive gastando com aquilo que não é pão? Você vive dizendo, inclusive, fulano lá está bem. Veja lá, ele tem 2 Hilux, sei lá o nome dos carros, tanta sigla. Você diz que a pessoa está bem porque ela tem dinheiro? Nenhuma pessoa está bem porque tem dinheiro. Pare de dizer por aí que a pessoa está bem porque ela está bem, porque tem dinheiro, porque tem carro, porque tem conta bancária. As pessoas só estão bem de joelhos diante de Jesus Cristo. Existe nenhum outro lugar onde elas estão bem. Pare de dizer que as pessoas estão bem porque são ricas. Pare de dizer, porque quando você diz para os outros, você diz para você. E você começa a invejar e querer aquilo para você também. Para com isso. As pessoas só estão bem se estão de joelhos na frente de Jesus. Em nenhuma outra circunstância. E eu fico pensando na igreja de Porto Alegre. Será que não chegou a hora de repartir a segunda túnica? Será que não chegou a hora de pegar do seu dinheiro mensal, dessas bênçãos que Deus deu para você, e repartir e levar esperança? Será que não chegou a hora de começar a viver religião? Olha, meu amigo, é o seguinte, religião começa quando acaba o culto. Falou? Quem não entendeu isso ainda? Religião começa quando acaba o culto. Com quem é pobre, com quem é fedido, com quem nada tem. Religião é daqui para lá. Não é esse negócio de ficar sentado olhando para frente enquanto o cara fala. Chegou, basta. Aqui tinha um ditado na década de 80 que dizia: deu para ti. Não sei se ainda tem. Mas deu para ti. Chega com isso. Mas que coisa. Religião começa quando acaba o culto. Você vai ver gente que você pode aliviar o sofrimento. Sabe que existe um movimento de algumas pessoas muito interessantes na nossa igreja. A ciência do bom viver diz que unicamente os métodos de Cristo levarão verdadeiro êxito no alcançar das pessoas. Jesus se misturava com o povo, olhava e entendia as necessidades, ministrava essas necessidades, desejava-lhe o bem, granjeava-lhes a confiança e só então dizia: segue-me. Sabe que tem um grupo de pessoas que fez isso? Começou a olhar onde é que estava a necessidade do povo. Onde é que estava a necessidade do povo? E um grupo de adventistas no Rio de Janeiro olhou assim: bem, precisamos sair da igreja, sair dos muros da igreja, precisamos atuar, né? Onde é que tem sofrimento? Ali, olha ali. Encontraram os ensaios das escolas de samba no Rio de Janeiro e viram que duas coisas aconteciam nos ensaios das escolas de samba. Já à tarde da noite, o povo entrava em coma alcoólico praticamente, porque faltava água. Se enchia de cerveja e tudo, e faltava água, as pessoas ficavam muito mal. E a segunda coisa que elas viam é que as pessoas não tinham carona. Olha que coisa interessante, as pessoas não tinham carona, saíam zuretinhas de lá de dentro, não tinham para onde ir. E o povo entendeu que isso era um sofrimento. Vamos fazer alguma coisa. Montaram uma banquinha, ali estava o ensaio da escola, atravessando a rua tinha uma banca, né, um balcãozinho, cheio de copinho d'água. Sabe que ninguém levava a sério aquilo, né? Pegava água, era de graça mesmo, ia bebendo. Mas essas pessoas aliviavam o sofrimento. E aí tinha gente que tinha perdido a carteira, não sabia nem onde morava direito, e entrava no carro e as pessoas davam carona assim, escrito lá, igreja adventista, muito bem e tal. Até que um dia chegou um rapaz, trocando as pernas, saiu do ensaio, viu a banca, viu a água e começou a beber água. Até que apareceu alguém e falou: quer mais um copinho? E tinha na camiseta da igreja, o símbolo da nossa igreja, o nome da nossa igreja, Jovens Adventistas. O cara largou o copo e falou: eu sei quem são vocês. A minha mãe é dessa igreja. Hoje eu tenho 35 anos, eu fui batizado nessa igreja. Eu fui desbravador. E começou a chorar. E eu venho para cá hoje porque eu fujo de vocês e de Cristo. E vocês estão aqui atrás de mim agora. E ficou por isso. No ensaio seguinte, ele voltou para o ensaio. 3h30 da manhã ele aparece para beber água lá fora, grátis.
e disse: vocês de novo? O que vocês querem comigo? Caiu, bêbado, botaram esse cara dentro do carro e levaram até a casa deles, cobriram o endereço, não sei, por algum documento, alguma coisa da carteira. No outro sábado à noite, ele foi para o ensaio novamente e já não entrou. Chegou diretamente no balcão, olhou para o povo e disse: minha camiseta. E trocou de lado. E trocou de lado. Porque jovens adventistas amam o próximo e começaram a gastar do seu dinheiro para comprar água, para tirar o povo do coma alcoólico. E um jovem voltou para o reino de Deus. Mas vocês acham que acaba por aí? Tem uma outra cidade que eu não vou dizer qual, que tem um setor lá de prostituição. Todas as cidades, principalmente as capitais, têm setor de prostituição. Homens, mulheres, homossexuais, muito bem. Começaram a pensar: puxa vida, Deus ama tanto os homossexuais, Deus ama tanto as prostitutas. Ele só não gosta da prostituição, mas Ele ama esse povo, precisamos amar esse povo, precisamos amar esse povo. O que a gente vai fazer? Já sei. Reuniu lá um povo, a turma da igreja, falou assim: pessoal, o que esse povo ali quer? Assim, eles acham que querem dinheiro, né? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar o nosso dinheiro, o nosso, e vamos perguntar quanto é a hora, né? Como é o programa aí? E chegaram várias pessoas. Quanto é a hora? Tal, quanto é? Está aqui, tá. Faz o seguinte: eu estou comprando uma hora sua, né? Estou comprando uma hora sua, né? Entra ali naquele ônibus. Foi mandando o povo para dentro do ônibus, mandando para dentro do ônibus, era um micro-ônibus e tal. O ônibus chegou até uma igreja adventista, não vou dizer onde é, mas isso é verdade. Chegou até a igreja, e quando chegaram tinha um coral, dizendo: Cristo odeia o pecado, mas ama você, pecador. Deixe sua vida para trás, Cristo não vai levar em conta, arrependa-se e tal. E começaram a cantar, e começaram a ensinar a letra. Daqui a pouco, eles iam chamando o povo para cantar dentro, daqui a pouco não tinha mais ninguém assistindo, era todo mundo daqui cantando. E muitas conversões aconteceram, porque gente pegou dinheiro do seu bolso, foi até o lugar de prostituição, disse: nós vamos te pagar por uma hora sua, mas você vai ter que ouvir a gente. Está aqui, ó, adiantado o dinheiro, toma aqui uma hora, toma aqui. Está aqui o dinheiro. Encheu o ônibus e levaram até uma das nossas igrejas, muito mais modesta do que essa. Não tinha, o banco não tinha nem esse macio onde vocês sentam aqui, esse tapete bonito também não tinha, esse piano, nada disso, muito mais simples. E recebeu aquele povo. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas foram convertidas, porque a voz do que clama no deserto disse: arrependei-vos. O que você faz não é correto, mas Cristo te ama. Sábado que vem nós estaremos aqui a esta hora, nós não vamos mais te pagar, mas nós iremos lá te convidar. Por favor, aceite o convite. E durante vários sábados à noite, aquela turma já sabia, o micro-ônibus estava na hora de chegar, e o micro-ônibus parava e a turma entrava. E a turma entrava e ia para a igreja. Igreja de Porto Alegre, igreja do Iguatemi. Será que não chegou a hora de usarmos os dons, a segunda túnica, a comida, para servir quem nada tem? Daqui a pouco, se a gente comer tudo, a gente vai ficar obeso espiritual. Não é para isso. Será que já não chegou a hora? Se eu falo para alguém hoje de manhã aqui, que sente que a sua religião é insatisfatória, que já essa religião não satisfaz, que você que já está há tanto tempo na igreja, isso já nem te fala mais. Sabe por que a tua religião é insatisfatória? Porque você não vive a religião como deve viver. Você acha que a religião é sentar num banco, olhar para frente uma hora ou duas, num dia da semana. Mas a religião é toda hora, todo dia fora daqui, ou talvez aqui. Você já pediu perdão para os seus? A religião de Cristo só vai ser satisfatória se nós deixarmos o eu morrer e Cristo viver. Será que existe alguém hoje aqui que estaria disposto a usar dos seus dons, entendimento, dinheiro, tempo, recursos, para pensar como salvar alguém? Tal qual Paulo disse: eu me fiz de tudo para salvar alguns. Será que existe alguém hoje na igreja de Porto Alegre que estaria disposto a usar da sua inteligência, estaria disposto a viver o amor de Cristo para aquelas pessoas que nada têm? Posso ver as mãos? Alguma? Não minta, apenas se o Espírito Santo tocar você, você pode ficar de pé. Amigos, esta é a religião satisfatória de Jesus.
voz do que clama no deserto, abra a boca e comece a aliviar o sofrimento. É para isso que Deus te chamou. Esse banco está muito confortável para você ficar sentado nele. A religião começa quando acaba o culto. É hora de encerrar. Quem sabe as classes da escola sabatina, quem sabe os pequenos grupos, quem sabe os amigos pudessem ter ideias de como salvar pessoas lá de fora e sair do saleiro. Se a gente é o sal da terra, o sal é que vai para a panela de feijão. O feijão não vai conseguir entrar no saleiro, não. É a gente que tem que ir. Será que não chegou a hora de colocar a cabeça para funcionar e o amor para trabalhar? Eu vou orar agora, mas quando eu voltar a Porto Alegre, da próxima vez, eu quero voltar à igreja do Iguatemi. E eu quero ter notícias que a igreja do Iguatemi está pregando a loucura do Evangelho. Eu quero ter essa notícia. Eu quero ter a notícia que a igreja do Iguatemi está pregando e vivendo a loucura na cabeça desses tais entendidos aí, mas a loucura que é o Evangelho, sabe por quê? Porque aquele que um dia virá já está chegando. E o nosso sofrimento vai acabar. Não vai ter mais dívida, não vai ter mais divórcio, não vai ter mais briga, não vai ter mais fofoca, não vai ter mais religião insatisfatória. E todos aqueles que cuidarem do próximo ouvirão Jesus dizer o quê? Vem. Vem morar comigo, vem naquele reino que o meu Pai preparou, antes da fundação do mundo. Posso ver as mãos de compromisso? Vocês estão dispostos a usar da inteligência e dos recursos para salvar as pessoas que nada têm? Eu vou orar agora. E quero voltar aqui e ver que vocês estão vivendo a loucura. Por favor, os que não vão entrar nessa, porque tem sempre um que vai falar mal, por favor, não fale mal, não. Deixem os loucos pelo Evangelho viverem o Evangelho. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, está todo mundo aqui em pé. E esse povo em pé está dizendo aqui que vai viver a loucura do teu Evangelho. Abençoa e dá coragem para esse povo. Coloque iluminação na mente dessas pessoas. E que esse teu povo aqui em Porto Alegre, tal qual João Batista, seja a voz do que clama no deserto. Que reparta a sua túnica, que fale o pecado pelo nome, mas que leve a esperança. Que leve a alegria para quem não tem. Que alivie o sofrimento. E, Senhor, dota de coragem e criatividade para essas pessoas saírem e aliviarem o sofrimento dos que nada têm. E aliviando, tais pessoas reconheçam nessa igreja que todas essas pessoas são teus filhos. Nós sabemos que tu estás prestes a voltar. E nessa manhã, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e renovamos o nosso compromisso contigo. Em nome de Jesus. Amém. Ao ouvirmos esta mensagem, vamos sair daqui neste momento, sendo a luz do mundo, em Cristo Jesus. Desejo a quem está do seu lado um feliz sábado e que Deus acompanhe a todos.
acende, nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Mas pode esconder A cidade edificada sobre o monte. Pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia pra colocá-la em qualquer lugar. em qualquer lugar. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Isso, melhorou. Tá fechado demais.